Boa noite a todos. Vamos dar falando das funções do rim, né? Especificando mais a região do nefro. Aqui é um nefro de forma didática, né? Eu tenho aqui a cápsula de Bowmer e tenho aqui o capilar, a arteríola aferente, certo? Por onde passa o sangue e aqui por onde ocorre o processo de filtração, certo? O processo de filtração ocorre em quatro fases, né? Eu tenho a fase, eu sei que a excreção ela é igual a filtração menos a reabsorção mais a secreção. O que significa isso? Eu tenho aqui a primeira fase, que seria a filtração, seria a passagem da substância, né, a ser filtrada da arteríola aferente para a cápsula de Bowmer. E eu tenho aqui que muitas vezes passa substâncias que são úteis para o nosso corpo. Então eu tenho a reabsorção, que seria essas substâncias que passaram a ser reabsorvidas de novo, jogando no capilar. E eu tenho que muitas vezes passa algumas substâncias por aqui que elas deveriam ser filtradas e elas têm aqui, quando elas chegam nessa região, elas volta de novo para o néfron, que é o processo de secreção. E depois de tudo isso ter ocorrido, eu tenho a quarta fase, que seria a excreção, que seria a urina propriamente dita. O capilar é formado por um tecido. Esse tecido capilar eu chamo de endotélio. Então, o capilar é formado tecido de endotélio, né? Certo? Eu tenho pequenos orifícios aqui no capilar, que é por onde passam os metabólicos, né? Esses orifícios eu chamo de fenestrações, né? Abaixo dessas fenestrações, desse endotélio, eu tenho uma camada de membrana basal. Essa membrana basal ela é rica em colágeno e também possui proteínas que podemos chamar de proteínas glicoglicanas, né? Essas proteínas possuem cargas negativas, certo? Essas cargas negativas impedem que outras proteínas que estão aqui na corrente sanguínea, que são benéficas para o nosso corpo, sejam excretada, né? Seja eliminada na urina, devido a elas terem carga negativa e as proteínas também possuírem cargas negativas. Então, elas têm uma repulsão de cargas aqui que impede a passagem dessas proteínas para a cápsula de Bowmer. Abaixo dessa membrana basal, eu tenho outra estrutura, que é os podócitos, são células que são ramificadas, certo? E elas também vão participar dessa espessura de membrana, né? Essa região que eu chamo de região de espessura de membrana, correto? Vamos aí agora para uma das partes mais complicadas, né? Se você não conseguir entender, eu espero que você dê início de novo no vídeo, ver o vídeo novamente para tentar compreender, né? O que eu tenho aqui, eu sei que o fluxo renal é o que? Ele é 22% do débito cardíaco, correto? Então eu sei que passa em torno aí de 120 ml de sangue nos rins, certo? Esse TFG esse TFG aqui é o que? É a taxa de filtração glomerular. Então, uma taxa de filtração glomerular ela equivale aí a 125 ml por minuto. Então, a taxa de filtração glomerular vale aí 125 ml por minuto. O que significa essa taxa de filtração glomerular? Seria o que eu vou excretar, seria o que passaria por aqui, né? Essa taxa de filtração glomerular seria a taxa de filtração, né? O quanto que meu rim vai filtrar. Essa taxa de filtração, ela depende de quê? Ela depende de duas variáveis, né? Que seria o KF, que é o coeficiente de filtração, e o PEF, que seria a pressão efetiva de filtração, certo? Então, pressão efetiva de filtração. Esse KF aqui, ele vale o que? Esse KF é o SC vezes o EM. SC é o que? É superfície de contato. O que significa superfície de contato? É o quanto de néfrons que eu tenho no meu rim que estão
tendo contato com minhas arteríolas aferentes. Entendeu? Então, isso é a superfície de contato, vezes o EM, que é a espessura de membrana. O que seria a espessura de membrana? Espessura de membrana nada mais é do que isso que eu acabei de explicar. Essa é a espessura de membrana. Então, quanto mais espessa for, mais difícil vai ser a filtração. Quanto mais fina for, mais facilitada será a filtração. Correto? Então, eu tenho que esse KF aqui, ele vale 12,5 ml por minuto em milímetros de mercúrio, certo? Agora eu vou explicar isso aqui que eu não falei. Primeiramente, que a taxa de filtração glomerular é igual ao coeficiente de filtração vezes a pressão efetiva de filtração, certo? Então, o que? Eu vou explicar agora a pressão efetiva de filtração. O que seria isso? Seria a pressão existente nessas regiões aqui. Aqui eu tenho uma pressão, né? Que é essa pressão aqui. Eu sei que essa pressão ela aqui, o PHCG menos o PHCB menos PCCG. Não se assuste. Olha os nomes aqui, ó. Pressão efetiva de filtração, PEFF. Agora o PHCG é a pressão hidrostática do capilar glomerular, entendeu? Então a PHCG é a pressão hidrostática do capilar glomerular. Seria o que? Seria essa pressão aqui, ó. A pressão com que o sangue chega nessa região. Então, a pressão com que o sangue empurra essas artérias, as paredes da arteríola, seria essa pressão hidrostática do capilar glomerular. Essa pressão ela equivale a 60 milímetros de mercúrio, correto? O PHCB seria o que? Seria a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então, seria o que? Eu tenho, para compreender agora, eu tenho uma pressão que empurra as paredes da arteríola e eu tenho uma pressão aqui dentro também dessa cápsula de Bowman, que vai em direção oposta, né, ao sentido da filtração. Então, eu tenho uma pressão contrária, né? Vou pegar um lápis aqui. Então, ó, eu tenho uma pressão nesse sentido e agora eu tenho uma pressão nesse sentido, que seria uma pressão contrária ao sentido de filtração. Por isso que ela é uma pressão negativa, né? Posso falar que é uma pressão negativa. Agora eu tenho outro tipo de pressão, que é o PCCG, que é a pressão esse nome do cão de falar aí, pressão coloidosmótica do capilar glomerular, entendeu? Da cápsula glomerular, né? Então, eu tenho esse tipo de outro tipo de pressão, né? Que seria a pressão coloidosmótica do capilar glomerular, certo? Que equivale a 32%. Que seria essa pressão esse nome é do cão para falar mesmo. Coloidosmótica. Agora sim. O que seria essa pressão pressão coloidosmótica, né? Vou repetir umas 10 vezes para ver se pega esse nome. Seria o que? Seria a pressão igual aqui. Eu tenho proteínas circulando aqui. Eu sei que o que? Que proteínas elas vão atrair água, certo? Então as proteínas ela vai fazer a atração aí de água em direção ao capilar. E essa atração de água vai ter uma pressão, vai ser outra pressão nesse sentido. Então eu tenho a pressão da cápsula de Bowman e agora tem essa pressão aí coloidosmótica que vai ser nesse sentido também, que é o que? Ela equivale a 32 milímetros de mercúrio, né? Então, eu tenho todas essas siglas aqui. Se eu for colocar em números, como vai ficar? Qual que é essa primeira aqui? Essa aqui não é a pressão hidrostática da cápsula glomerular? Ela equivale a 60. Agora, eu tenho
PHCB, que é a pressão hidrostática da cápsula de Balmer, né? Essa pressão aqui da cápsula de Balmer vale o quê? Vale 18. Eu tenho outra pressão, que é a pressão coloidosmótica do capilar glomerular. Então, a pressão coloidosmótica do capilar glomerular vale o quê? Vale 32, né? Jogando isso tudo na folhinha, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o quê? Que a taxa de filtração glomerular, que é igual ao coeficiente de filtração vezes a pressão efetiva de filtração, vai ser equivale ao que? O coeficiente de filtração, eu disse lá atrás que o que? Equivale a 2,5 ml. Então, 2,5 ml vezes a pressão efetiva de filtração, que eu fiz o que? Eu fiz 60 menos 18 menos 32, que deu 10. Vezes 10, que 12,5 vezes 10 vai dar, vou andar uma casa, né? Uma casa após a vírgula. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 125 ml por minuto. Entendeu? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 125 ml por minuto, né? Seria o quê? Seria o coeficiente de filtração vezes a pressão efetiva de filtração, que seria 12,5 vezes 10, que vai dar 125 ml por minuto. Explicar mais algo importante aqui, que seria o controle da pressão arterial, porque a pressão arterial ela vai alterar também essa minha filtração. O controle dessa pressão arterial se dá como? Quando minha pressão arterial ela está alta, então quando minha PA, pressão arterial, ela se encontra alta, eu tenho um mecanismo que meu corpo utiliza para deixar nas normalidades essa filtração, porque se eu tenho uma pressão mais alta aqui, eu vou que minha pressão aqui vai ser maior e eu vou jogar mais líquido, né? Não, desculpa, minha pressão vai ser maior, ela vai passar mais rápido aqui, certo? E eu vou evitar que os líquidos sejam filtrados, entendeu? Então, se minha pressão está muito alta, vai ser prejudicial por isso, porque ela vai passar mais rápido, vai impedir a filtração aí, né? Certo? Quando minha pressão está alta, qual que é o mecanismo que ocorre? Aqui ocorre uma vasoconstrição. Então, quando minha pressão está alta, eu tenho a vasoconstrição, que é a diminuição do diâmetro dessa região aqui do arteriolar aferente, certo? E do outro lado, na minha arteriola eferente, eu tenho a vasodilatação, né? Eu tenho um comprimento aqui, vai passar então menos sangue.